Olá, bem-vindos ao canal Configurações Filosóficas. Hoje vou falar de mais uma questão muito frequente, uma pergunta que eu tenho certeza todo terapeuta já ouviu muitas e muitas vezes. A pergunta é: isso é normal? Logicamente aqui estamos falando apenas da normalidade relacionada aos comportamentos, pensamentos, emoções, reações humanas. E nesses casos, a polaridade normalidade, a polaridade normal, anormal, é muitas vezes entendida como sadio e não sadio, ou normal e patológico. Como sempre, a intenção dos vídeos que tenho apresentado aqui no canal não é ser um curso, nem sequer uma aula. Para isso seria necessário um aprofundamento muito maior, que não me parece ser o mais interessante e útil aqui. A intenção é apenas oferecer reflexões, que essas sim possam talvez ser úteis no dia a dia de cada um. Muito bem, todos nós fazemos essas classificações, estamos o tempo todo avaliando e nos preocupando se isso é normal, se aquilo é anormal e etc. E como eu disse, as pessoas sempre trazem essa pergunta a seus terapeutas, e é compreensível que assim seja. Para dar uma explicação bem simples, podemos dizer que nosso cérebro detesta a bagunça. Ele gosta de saber onde cada coisa se encaixa. Nós nos sentimos mais confortáveis em um mundo relativamente mapeado e etiquetado. Algumas pessoas mais do que outras, é claro, mas no geral é assim. O estranho, aquilo que a gente não sabe o que é, que não sabe como se relacionar, nos causa sempre, pelo menos a princípio, alguma angústia. Então, saber se algo é sadio ou não nos ajuda a manter o nosso mundo relativamente organizado. E isso não tem problema algum a princípio. Mas, quando nós paramos e tentamos pensar melhor essas questões mais especificamente humanas, né? Como eu disse, certas atitudes, comportamentos, certas respostas, sentimentos, pensamentos, etc., nem sempre é tão fácil dizer quando estamos apenas diante de um fenômeno que está em um ponto mais extremo da normalidade ou se de fato é algo que possa já ser entendido como patológico. Bem, a título de exemplo, como exemplo, podemos pensar na desconfiança. É importante, é saudável ser capaz de desconfiar. Isso nos protege. Nós temos que ensinar as crianças a desconfiar. Ainda que não seja a atitude mais simpática do mundo, elas têm que aprender que existem perigos no mundo. Existem pedófilos, existem assassinos, infelizmente, mas existem. E é por isso que não as deixamos entrar no carro de estranhos. Então, sermos capazes de desconfiar tem um papel positivo. E existem pessoas mais ou menos desconfiadas. Existe uma gradação. Há pessoas que desconfiam mais, outras menos. Mas em qual momento a desconfiança deixa de ser apenas um traço muito forte, muito presente, muito marcante de uma certa pessoa, de uma certa personalidade e se transforma em uma paranoia, por exemplo? Uma desconfiança de tudo e de todos? Veja, os extremos são bem fáceis de notar, mas essa fronteira é difícil de demarcar. E isso vai valer para praticamente tudo aquilo que é humano. O que precisaríamos é de um critério capaz de dizer, bem, até aqui é normal, além disso é patológico. Mas o fato é que não existe esse critério. Ou pelo menos não existe um critério único de normalidade. Critério esse, então, que seria capaz justamente de demarcar essa fronteira. Esse critério não existe. O que existe são vários critérios e conceitos que foram se estabelecendo por N motivos diferentes ao longo do tempo e que são usados, às vezes de forma mais isolada, outras vezes são usados conjuntamente para tentar entender a vasta complexidade das possibilidades humanas. Penso que a melhor forma de entender isso é darmos uma olhada nesses critérios. Então vamos apenas destacar alguns desses critérios ou formas de pensar a relação saúde e doença que surgiram ao longo do tempo. Bem, primeiro critério, normalidade como ausência de doença. Esse critério, talvez o mais óbvio deles, entende saúde como a ausência de doença. Aqui então o normal seria a pessoa não diagnosticada com algum transtorno.
É um critério bastante intuitivo e também bastante ruim. Ele é circular, pois define o normal ou o saudável como aquele que não é doente, e o doente como aquele que não é saudável. Então, mesmo sendo algo bem intuitivo, ele, enquanto critério, não é lá muito útil. Na verdade, não ajuda muito. Então, segundo critério, normalidade estatística. Outro critério também que nos é bastante próximo, bastante intuitivo, talvez até mais do que o anterior. Um critério que todos nós fazemos uso. Ele identifica normalidade com frequência de ocorrência, ou seja, é normal aquilo que ocorre mais frequentemente. O normal é o mais comum. Isso é a normalidade estatística. Quem estudou estatística conhece bem essa curva, que recebe o nome de curva normal. Todos nós, em algum momento, já dissemos algo como: ah, isso não é normal, ninguém age assim. Nós estávamos intuitivamente usando esse critério. É um critério que certamente tem utilidade, é um critério necessário, mas sozinho ele é insuficiente, porque possui um ponto fraco, pois nem tudo que é frequente é necessariamente saudável. E do outro lado, nem tudo que é raro é necessariamente patológico. Como exemplo, podemos pensar nas cáries, as cáries dentárias, que são bastante comuns e são obviamente patológicas. Elas precisam ser tratadas. Por outro lado, uma inteligência acima do normal, ainda que rara, não seria necessariamente uma patologia. Então, um comportamento raro não pode, apenas por esse motivo, ser considerado patológico. Incomum? Sim. Estranho? Sim. Necessariamente patológico? Não. Nosso próximo critério: normalidade ou saúde como bem-estar. A Organização Mundial da Saúde possui uma definição de saúde. Eu não sei se a definição ainda é essa, mas há algum tempo atrás foi definindo como sendo saúde sendo o completo bem-estar físico, mental e social. Repetir. Saúde seria o completo bem-estar físico, mental e social. Não apenas a ausência de doença. Bem, é bastante compreensível que sentir-se bem é importante e tem de ser levado em conta quando se fala em saúde. Eu reconheço que é simpática a definição e entendo que talvez eles tenham tentado justamente chamar a atenção para os aspectos mentais e sociais, tirando um pouco a saúde do campo puramente físico, a saúde como algo que dissesse respeito à medicina somente. Eu entendo, é compreensível, é até louvável, mas enquanto critério para aquilo que nos interessa aqui, não é bom, ou pelo menos é insuficiente, pois é um critério tão amplo que elucida muito pouco, ajuda muito pouco. O que seria esse completo bem-estar físico, mental e social? Quem pode dizer que experimenta, que vivencia esse completo bem-estar? O fato é que por esse critério não haveria pessoas saudáveis no planeta, ou seriam bem poucas. É um critério mais aplicável talvez para avaliar as pessoas em um caminho para alguma forma de iluminação, de beatificação, sei lá, do que como um critério bem mais modesto para avaliar saúde apenas. Próximo critério, quarto critério, normalidade funcional. Aqui, algo deixa de ser normal quando torna-se disfuncional, ou seja, começa a gerar sofrimento ou interferir na capacidade para funcionar da própria pessoa ou para as pessoas ao seu redor. Por exemplo, o consumo de bebida alcoólica. Não é por si só, evidentemente, uma patologia, é claro, mas se você começa a beber tanto que não consegue mais trabalhar, ou cuidar dos filhos, ou cuidar de você mesmo, nesse momento, beber começa a se tornar um comportamento disfuncional. É um critério bastante útil e, sem dúvida, necessário. Mas também não pode ser usado sozinho, pois, senão, um comportamento rebelde, por exemplo, que pode atrapalhar o funcionamento de uma família ou uma instituição, poderia ser considerado uma patologia.
quando não é necessariamente o caso. Muito pelo contrário, às vezes é um ato bastante saudável. Às vezes pode ser necessário se rebelar. Então esse critério, mesmo sendo importante e útil, também tem suas limitações. Próximo critério: normalidade subjetiva. Aqui é levado mais em conta o aspecto subjetivo, está no nome, a experiência íntima de sofrimento que é relatada pela própria pessoa. Mais uma vez, é um critério muito importante que certamente tem que ser levado em conta. Claro, a experiência da pessoa conta e conta muito, tem que ser levada em consideração, obviamente. Porém, também não pode ser tomado como um critério único. Por exemplo, no caso de abuso ou vício em drogas. Muitas vezes, a pessoa não tem queixa alguma, pelo contrário. Às vezes a pessoa se sente ótima, maravilhosa, melhor do que nunca. São as pessoas no entorno que começam a se preocupar e a notar que algo não parece estar correndo bem. Algo parecido pode ocorrer, talvez assim, numa fase maníaca de pessoas bipolares. Então, a experiência subjetiva sozinha também não parece ser um critério suficiente. Próximo critério: normalidade ideal. Esse critério é algo que surge quase que espontaneamente em toda a sociedade. Cada sociedade estabelece, conscientemente ou não, quais são os comportamentos ideais, ou seja, aqueles que são válidos e esperados de seus membros. Esses comportamentos tendem, muitas vezes então, a serem tomados como sadios naquela cultura. Aqueles que não estão em sintonia, não se adequam em tais ideais de comportamento, são tidos como patológicos. Esse critério pode ser perigoso e a história já confirmou esse perigo muitas vezes, pois tende a tratar aquilo que é apenas diferente como algo patológico. Bem, além desses critérios que citamos aqui, temos também normalidade como processo, normalidade como liberdade, normalidade operacional, enfim, e mais alguns outros. Agora, essa pequena lista é suficiente para mostrar como dar uma resposta para uma pergunta que parece tão simples como "isso é normal?" pode não ser algo assim tão fácil. Acho que fica claro que, para tentar dar conta e avaliar o quanto algo é ou não normal, é necessário ser capaz de um olhar amplo e profundo que possa levar em conta todas essas perspectivas e também suas possíveis e inúmeras interações. Por isso que dizer se algo é ou não normal, se é ou não sadio, para quem respeita a singularidade de cada pessoa, de cada história individual, não é assim tão fácil. Muita coisa precisa ser levada em conta. Agora, do outro lado, existem também aquelas pessoas que banalizam tudo, simplificam demais tudo, tratam tudo de forma superficial e saem dizendo o que é normal ou não, o que é certo, o que é errado e etc. Mas veja, importante, que não se deva, em hipótese alguma, dizer para alguém que ela está apresentando uma patologia. Não é isso. Um diagnóstico pode ser muito útil para ajudar a pessoa, mas fazer isso de forma apressada, de forma superficial, pode não ser a melhor maneira de ajudar alguém. Então, voltando para aquilo que nos interessa nesse vídeo. Talvez a gente possa tentar deixar essa preocupação em demarcar o que é ou não normal para os profissionais da área, para aquelas pessoas que dedicam muito tempo de suas vidas estudando e trabalhando com uma enorme diversidade de situações e de pessoas, para os especialistas no assunto. E aqueles de nós que não são especialistas, mas por alguma razão ou outra se veem envoltos com essas questões, o que fazer? Bem, primeiro, talvez seja interessante, dependendo da situação ou da aparente gravidade da situação, procurar um desses tais especialistas. Mas, além disso, talvez possa ser igualmente interessante pensar que o fato é que todos nós precisamos de ajuda. Independentemente de diagnósticos que possamos ter ou não, todos nós, em algum momento, de uma forma ou outra, vamos precisar de ajuda. Nós precisamos uns dos outros. E isso sim é
com certeza, sem a menor sombra de dúvida, normal. Precisar do outro, precisar de ajuda é normal. Algumas pessoas podem se beneficiar de uma boa conversa com um amigo. Outras, de uma viagem. Outras, encontram auxílio em uma religião. Outras vão encontrar mais benefícios falando com algum profissional que possua mais recursos para ajudá-la. O mundo possui essas etiquetas de normal e patológico, que podem ser úteis, muitas vezes são úteis, mas que também podem variar muito em função de perspectivas pessoais, ideológicas, temporais, escolhas terapêuticas e etc. E que, além disso, não é o mais importante. O que importa mais é que as pessoas possam ser ajudadas de acordo com suas necessidades. Então temos, de fato, essas grandes classificações sempre variando e temos aquilo que não varia. E o que não varia é o fato de que, na vida, vamos encontrar momentos de dificuldades, vamos encontrar problemas. É claro que podemos atravessá-los sozinhos, mas não é necessário que seja assim. Podemos ter a ajuda que for necessária, e isso é normal. Bem, por hoje era isso, tentar dar uma ideia geral sobre a dificuldade de estabelecer um critério rígido quanto ao que é ou não normal. Espero que esse vídeo possa ser útil. Se gostaram, acompanhem o canal, se inscrevam, sigam, compartilhem, deixem comentários. É isso por hoje, um grande abraço, até o próximo vídeo.